quero que antes que você se assente, você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo de número 12 e 13. Um aviso, uma ressalva, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo e um alerta para todos nós. Aqueles que já se foram, aqueles que ainda virão e aqueles que estão, que somos nós. Mateus capítulo 24, ele fala sobre os últimos dias, sobre o aparecimento de falsos profetas, sobre engano, que muitos cairiam no engano, sobre alguns que escandalizariam, sobre alguns que trairiam e outros que optariam pelo ódio. E ele diz assim, no versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, os dias irão se agregar e a iniquidade vai se multiplicar. Mas isso vai gerar uma consequência. Aí ele disse assim, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Podemos assentar. Jesus fala sobre uma multiplicação. Quando células começam a multiplicar sem respeitar a ordenança do corpo, cria-se o câncer. Uma multiplicação nociva, prejudicial. A iniquidade se multiplicando é por causa do mau uso que o homem faz das suas faculdades. Ou seja, quando o ser humano usa de uma maneira errada as suas faculdades, como de pensar, sentir, desejar, a iniquidade se multiplica. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo, né? Todas as épocas onde Deus interveio no meio da vida humana, você vê no caso de Noé, você viu que a iniquidade, no caso de Sodoma, no caso de Nínive, a iniquidade havia se multiplicado e chegando até Deus, né? Então você percebe que a multiplicidade da iniquidade, o que ela leva? Ela leva a uma ação, a uma consequência. E qual é a consequência que nós entendemos que o Senhor Jesus nos diz neste versículo? Ele diz que a iniquidade ia se multiplicar, mas teria uma consequência. Qual seria a consequência? O amor se esfria. Jesus coloca aqui o amor como uma fogueira. E ele diz assim, o amor vai se esfriar. Diga, o amor é uma fogueira. Tem que estar sempre aceso. Igual no altar, né? No altar não podia faltar sacrifício, não podia faltar fogo. Por quê? Porque é uma chama. O Espírito Santo também é comparado como fogo. E ele diz assim que muitos iriam apagar, extinguir o Espírito. Bom, eu quero falar sobre 3 gravetos que fazem com que a fogueira fique acesa. Que muitos têm perdido esses gravetos no decorrer do caminho, estão com a sua fogueira bem diminuta, quase apagando. Como a parábola das 10 virgens, onde 5 não tinham óleo suficiente para alimentar o fogo. O Senhor espera em nós um amor, não um amor costumeiro, um amor comum, mas um amor afogueado. Um amor que tenha atitude, um amor que tenha essência. E eu quero falar sobre o primeiro tição, o primeiro graveto dessa fogueira, que é preeminência. Você sabe o que é preeminência? Você sabe o que é dar o primeiro lugar, ou entender que o primeiro lugar é dele? Uma coisa muito difícil que nós temos vivido hoje em dia foi essa deturpação do cristianismo, esse atalho, essa situação paralela que o cristianismo sofreu, que é fazer com que o evangelho se voltasse para o ser humano de uma forma que o ser humano pudesse aceitar um evangelho que fosse acomodado a ele. Um evangelho que evidenciasse o ser humano e não Deus. Um evangelho que servisse ao ser humano e não Deus. Pergunte assim para o ser humano, seu irmão, o evangelho que você vive serve a você mesmo ou ao dono dele? Você tem uma resposta para esta pergunta? Se o evangelho que nós temos vivido é um evangelho que é transformado, modificado, adequado para nos servir, ou é um evangelho genuíno que o Senhor tem nos dado e nos ensinado para que sirvamos a Ele?
Quantas vezes nós temos visto, e na época de Jeremias o Senhor relata de uma maneira muito intensa, sobre a transformação, a mutação do Evangelho para favorecer o idealismo humano. O Evangelho não foi criado para favorecer o idealismo humano. O Evangelho não foi criado para dar ao homem uma satisfação. O Evangelho e a palavra foi escrita para que nós sirvamos ao Senhor. Então o que nós precisamos entender, que o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar não é para aquilo que eu penso. O primeiro lugar não é daquilo que eu sinto. O primeiro lugar não é do que eu desejo. O primeiro lugar não é o meu sofrimento, não é a minha alegria, não é a minha gratidão, o meu bem-estar ou o meu mal-estar. O primeiro lugar é dele. É para servir a ele que eu vivo, é para servir a ele que você vive. E teve uma igreja que teve muitos pontos favoráveis, mas teve esse ponto de negativo. A igreja de Éfeso. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 2. Vá lá comigo. Você já conhece esse texto, é claro, né? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso havia perdido a preeminência do amor. A preeminência do amor, a preeminência dele. Ele é o melhor que você possui, ele é a pessoa mais digna da sua vida, ele é a pessoa mais importante da sua história, ele vem em primeiro lugar. E quando Jesus vem em primeiro lugar, a alma entendendo isso, a tristeza não domina, a angústia não domina, o sofrimento não domina, a alegria não domina, trazendo a abdução. É tudo para ele, é tudo dele, é tudo para serviço dele, é tudo por amor a ele. Se eu respiro é por causa dele, se amanhã eu quero viver, é por causa dele. Eu não tenho outros planos a não ser servi-lo. Quando ele é a preeminência, você não tem planos próprios dos quais o seu idealismo vai adiante do seu amor por ele. Você só quer viver amanhã se o amanhã produzir algum fruto para ele. Aí você gosta e quer viver. Do contrário, você não tem interesse nenhum em continuar aqui. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 2, escreve o anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Era uma igreja que tinha obras, uma igreja que trabalhava, uma igreja paciente, mas uma igreja que não aceitava o engano, o erro, e pusestes à prova o que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Uma igreja sábia, prudente. Sofrestes, uma igreja sofredora, tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Versículo 4, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Diga, obras sem amor, trabalho reprovado. Quando você faz as obras com amor, não pesa, não te dá pedestal. Você sabe o que são pedestal de obras? Eu achei esse. Aí você põe um tijolinho no seu pedestal. Ah, eu orei por esse, outro tijolinho no seu pedestal. E eu fiz isso. E você vai colocando. É obra sem amor. Amor por ele. Porque quando você faz por ele, para ele e nele, não existe pedestal na sua vida. Ao contrário, você faz a oração de João Batista. Que eu diminua, que ele cresça. Que ele cresça, que ele seja visto, que ele seja glorificado, que ele tenha, que ele receba a glória. Paulo dizendo em seus escritos, ele dizia assim: vamos ser bons para que a graça seja dele, para que muitos deem graça a ele. Por que nós fazemos coisas boas? Por que nós obedecemos? Por que nós realizamos coisas que agradam a ele? Para que as pessoas deem graça a ele, para que as pessoas o vejam. Porque este é o nosso objetivo: amá-lo, servi-lo, adorá-lo. A preeminência é dele. Se eu sofro, isto está dentro de um plano totalmente estabelecido por ele, é para a glória dele. Se eu sorrio, se eu me alegro, o que eu tenho é por ele, para ele. A preeminência não pode ser sua.
A preeminência é dele. Se você trabalha e você está tendo sucesso, é para a glória dele. Mas se o seu trabalho está sendo difícil e você está padecendo, é para a glória dele. O que acontece com pessoas que não têm a preeminência dele? Elas começam a evidenciar a si mesmas, seu gosto, seu prazer, seu querer. E aí começa-se um ciclo vicioso de suas dores, suas necessidades, e aí é impossível não vir o abatimento. Eu queria perguntar uma coisa para você. O primeiro lugar na sua vida é dele? É dele. Ele vem primeiro em tudo. Pastora, mas como é que eu consigo isso? Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus, fazendo-nos entender cada dia que nós não somos nada sem Ele. Por mais que você construa, e por mais que você tenha sucesso, seu sucesso será um grande fracasso, se no final você não estiver prostrado no altar dele. Você não for aceito no altar dele. O que adianta você viver uma vida toda nesta terra, viver os seus 50, 60, 70, 80, alguns chegaram aos 90 e 100, sem ter uma vida prostrado aos pés dele, dar a ele a preeminência, extinguir a soberba da sua vida, eliminar a soberba, a arrogância, eliminar qualquer evidência própria. A glória é dele, o louvor é dele, o sucesso é dele, é tudo para ele. É ou não é? Você é dele. Você é dele. Você é um milagre. Um milagre que ele quis. Um milagre que ele planejou. Um milagre que ele decidiu. Ele planejou esse milagre. E ele olha para esse milagre e ele quer que este milagre dê a ele a preeminência. A repreensão à igreja de Éfeso é: cadê o primeiro amor? Vocês têm deixado, vocês têm abandonado. Vocês não podem esquecer que obras não substituem amor. Não adianta você trabalhar para Deus dia e noite, assim sugestionando que você esteja, mas se você não amá-lo, o seu trabalho será em vão. O Senhor diz no próximo versículo: eu vou tirar o castiçal de vocês, eu vou desqualificar vocês como igreja. Eu não vou ter vocês como igreja, por falta do amor. Uma igreja não é igreja sem amor. Um crente não é crente sem amor. E ele não quer qualquer amor. Jesus não quer ser amado com o amor que eu posso amá-lo, o amor que eu sou capaz de amá-lo, o amor que eu consigo amá-lo. Não. Ele quer ser amado com o amor que ele exige ser amado, que ele é digno de ser amado, porque ele é o Senhor. E ele quer ser amado como o Senhor. Você ama Jesus como o Senhor? Quando você adoece, ou passa por vales, ou desertos, ou situações angustiantes, você se humilha, você se rende, ou você se ufana, se agride? Quando ele tem a preeminência e você tem para ele o primeiro amor, você se humilha e você diz: Senhor, me ajude, me dê graça para passar por isso, me ajude a suportar, como um crente valoroso, como alguém que vai ser exemplo, como alguém que pode ser olhado pelos anjos, como alguém que pode ser contemplado pela grande nuvem de testemunha. Me ajude, Senhor, a ser honra na terra, me ajude a ser glória na terra, me ajude a não envergonhar o teu nome, me ajude a dar glória a quem é digno de toda a glória. Ele vem primeiro, antes de tudo. Antes de tudo. O plano é dele e todo o plano é para ele. A grande pergunta, para que nós passemos adiante, é: você tem esse tição na sua fogueira chamado amor? A preeminência é dele? Tudo é para ele. Sua família, seus filhos, seus bens, sua vida, é tudo dele. Se deu alguma coisa errado, é dele. Dele é o governo. Se tudo não está 100%, se tudo não está da maneira que você gostaria, é dele. É para ele. Porque quando nós temos coisas e nós nos colocamos acima, sem dar a ele a preeminência, quando algumas coisas vão errado
para nós já ficamos desconfortáveis. Nós já queremos arrepiar, já queremos ficar irritados, já queremos agredir, já queremos devolver, já queremos fazer coisas que não é de prática daqueles que o amam em primeiro lugar. Quando você o coloca em primeiro lugar, a alegria de servi-lo é iminente. Toda pessoa que tem alegria em servir a Deus, como é que você serve a Deus? Servindo o seu próximo. Você serve a Deus servindo os outros. Não tem outra maneira. O que eu estou fazendo aqui? Servindo a Deus. Mas por que eu estou aqui? Por causa de vocês. Servindo vocês. Como é que você serve a Deus? Servindo o seu próximo. Não existe outra maneira. Essa é a maneira direta que Deus criou. Essa é a única maneira que Deus criou. Então, quando você cobre a nudez de seu próximo, não expondo suas vergonhas, os seus defeitos, você está servindo a Deus. Quando você fala ou impede que alguém fale mal de alguém, você está servindo a Deus. Quando você ajuda, quando você sustenta, quando você abraça, quando você aceita as pessoas como elas são, você está servindo a Deus. Quando você pede perdão, quando você perdoa, você está servindo a Deus. Deus determinou o serviço a Ele por meio de servirmos o nosso irmão. E a Ele a preeminência, e a Ele toda a honra, e a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor. Para passarmos adiante, Ele tem o primeiro lugar na sua vida? Você tem alegria em servi-lo? Ou será que quando você faz alguma coisa boa, você espera um retorno? Ou será que você vive olhando, esperando de um reconhecimento, de outro elogio, de outro um bom tratamento? Ou você segue a sua jornada, não esperando nada das laterais, mas olhando para o alto, dizendo assim: Senhor, o Senhor é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Seu depósito está lá ou está aqui? Você fica esperando que as pessoas te retribuem o que você faz? Se você retribuir, se alguém te retribuir, você não tem galardão para receber. Você precisa entender isso. Quando Cristo tem a preeminência, você não fica à espera. Nem existe qualquer concepção de retorno na sua mente. Você não fica esperando o retorno. Você não dá atenção para isso. Isso não faz parte do seu plano. Você não quer agradecimento de um. Você não quer bom comportamento de outro. Você não quer nada, você só quer agradá-lo. E quando os agradecimentos vêm, você às vezes nem nota, porque você está tão fixo nele, que o que importa é ele. Quantos de nós temos perdido a oportunidade de termos um depósito diante de Deus? Por quê? Porque não somos capazes de ficarmos esperando dele. É dele que vem. Eu quero o depósito que está em Deus. Eu quero tudo que vem de Deus. O primeiro graveto, preeminência. Primeiro lugar. Diga, o primeiro lugar é dele. Diga de novo, o primeiro lugar é dele. Esse tição e esse graveto está faltando na tua fogueira? Senão não tem amor. Se não tiver esse graveto, não dá para ter amor. Tirou esse graveto, o amor esfria. Jesus não disse que o amor de alguns iriam extinguir de repente. O fogo ia esfriar, esfriar, esfriar até apagar totalmente. Se a sua fogueira está sem esse tição, ela está em deficiência. O primeiro lugar da sua vida é ele? Não, pastora. O que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu desejo, é o que eu quero. Então a sua fogueira, a iniquidade aumentou e a fogueira está apagando. E aí, como é que faz? A vida é boa? É. Para quem tem esse tição na fogueira do amor, é boa. A vida é uma festa. Mesmo no deserto. Quando Moisés chega para Faraó e diz: o Deus de Israel quer que eles façam uma festa no deserto. Isso soou muito estranho para Faraó. Como assim fazer festa no deserto? Você sabe fazer festa no deserto? Hã? Você sabe alegrar-se em meio ao deserto? Você sabe dar a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno. Ele é digno. Não importa o que eu sinto, importa o que Ele quer de mim. E quantas pessoas têm dificuldade de alegrar-se no deserto? Por quê? Porque não estão
dando a ele a preeminência. Então quando você passa no deserto, é só choro, murmuração, reclamação, igual Israel. Israel não fez festa no deserto. Israel se perdeu no deserto, se contaminou no deserto, se sentenciou no deserto. Vamos aprender a fazer festa, que era o plano inicial de Deus para o povo. Fazer festa no deserto, alegrar-se com ele. Pastora, mas eu não tenho algo que eu queria tanto. Mas o que importa é o que ele quer, não é o que eu... É ou não é? Ou é? Ou não é? O que importa é o que ele quer ou o que você quer? Não, o que importa é o que ele quer. Então você faz festa no deserto. Agora, se o que importa é o que você quer, você não faz festa no deserto. Você não se alegra na provação. Você não se alegra na tribulação. Você não se alegra nos vales. As circunstâncias te contaminam e você começa a ser circunstancial. O crente circunstancial é o crente carnal. Ou seja, ele é o que ele vive. A circunstância que ele vive é o que ele vai manifestar do lado de fora. Nós não somos crentes circunstanciais, nós somos espirituais. Nós somos de Deus porque a preeminência é dele. Não é o que eu quero. Ah, como eu gostaria que... Mas o que o Senhor quer? Do que o Senhor gosta? Ah, o Senhor gosta que mesmo no deserto eu me alegre, eu festeje, eu dê glória, honra. Mesmo chorando, eu devolva aquilo que te pertence. É isso que o Senhor vai ter. Não importa o que eu quero. Diga para o seu irmão, o que você quer não importa. Desde o dia da cruz. É o que ele importa. Importa a ele que funciona. É o que importa a ele que funciona. O que ele quer hoje de você? É o que importa. O que você quer? O que você quer te desvia. O que você quer endurece seu coração. O que você quer tira você do caminho. O que você quer faz o mal para você. Mas o que ele quer te protege. O que ele quer te abençoa. O que ele quer te transforma. O que ele quer inunda sua alma de paz. Inunda sua alma de gratidão. O que ele quer é o melhor. Segundo graveto na fogueira chamada amor. Eu quero que você vá comigo em Lucas 7. Isso aqui é uma das coisas que mais está em falta. Bom, esses 3 gravetos andam muito em falta na igreja. A fogueira é feita por 3 gravetos. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 7. Esse é um dos que está pegando feio no meio dos crentes. Diga assim comigo: quando eu olho para um crente triste, ele é um ingrato. Por quê? Porque existem 1000 razões para que a alegria seja perene e estabelecida dentro de mim. Pergunta para o seu irmão, qual é a razão de você ser feliz? Qual é a razão? Cristo. Ele é a razão. Não é se ele me prosperou, não são as obras dele, mas é ele. Ele é a razão de eu ser feliz. Ele é a razão de eu sonhar, de eu acreditar. É a razão de eu me levantar. Ele é a razão de eu estar aqui nesta noite. Ele é a razão de eu poder continuar. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da sua vida. Nós amamos Jesus, mas o nosso amor não é utópico. O nosso amor não é um amor de faz de conta, não é de conto de Alice. Não. O nosso amor foi provado nos desertos, nos vales, nas agruras, no oleiro, no tecelão. O nosso amor foi provado em todas as esferas. E nós amamos Jesus com gravidade. Nós amamos Jesus com peso. Porque nós preferimos Ele a... Você leu hoje a mensagem de hoje? Do livrinho que você recebeu? Aprender a preferir Jesus acima de tudo, a tê-lo acima de tudo. Conhecê-lo acima de tudo. É isso. Ter gratidão. Ser grato. Ser rendido aos pés dele. Pense agora 3 razões por que você deve ser alguém grato. 3 razões. Já pensou? Só 3, pastora? Só 3. Existem inúmeras. Você já foi grato por você estar sofrendo? Paulo disse assim, eu começo a sentir e aprender a ter prazer no sofrimento. Porque se a graça dele me basta e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu começo a ter gratidão pelo sofrimento. Você sabe quais são os episódios de maior crescimento na sua vida?
foram os episódios do seu sofrimento. Foi os episódios em que você mais sofreu, é que você mais cresceu. Mas diga assim, tem que sofrer com categoria. Muita gente sofre e não cresce, muita gente sofre e não amadurece, muita gente sofre e não absorve nenhum conhecimento. Mas qual é o sofrimento que você cresce? É o sofrimento que você passa junto dele, dando a preeminência para ele. A gratidão é algo que não deve ser algo esporádico, nenhuma reação e nenhuma atitude. Ela deve ser a nossa essência. Nós temos que ser gratos e não termos gratidão. Isso eu já ensinei para vocês várias vezes. E um chama o outro. A preeminência, ao primeiro lugar, traz a gratidão. E a gratidão traz o próximo, tição do fogo. Diga, o amor é uma fogueira. E o que acende e mantém essa fogueira acesa é a preeminência, a gratidão e o quebrantamento. A gratidão e o quebrantamento estão juntos. Toda pessoa grata é quebrantada. Toda pessoa ingrata é dura. A ingratidão endurece o coração, enrijece. A gratidão não, ela quebranta, ela desmancha você por dentro. Ela faz você saber, você estar por dentro, como Paulo diz ao Coríntios. Nós podemos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Aquilo que os olhos não viram, que o coração não sentiu. Aquilo que jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem dado para aqueles que o amam. Então quando você ama Deus e tem ali aquele graveto da preeminência, Jesus em primeiro lugar, e você é grato e quebrantado para ouvir a voz do Espírito. Você ouve o Espírito Santo? Pois ele fala. Ele fala. Ele fala dos meus erros, dos seus erros. Ele mostra-nos o caminho. Ele fala de aprovações e de reprovações. Ele fala sobre coisas que temos que mudar, coisas que temos que nos consertar. Ele fala, ele nos dirige. Quais são as atitudes corretas daquilo que temos que fazer? Temos que ter um coração grato. E com esse coração grato seremos quebrantados. Nós iremos colocar toda a nossa vida, toda a nossa paixão. Diga, toda pessoa quebrantada é apaixonada por Jesus. E por que ela é quebrantada? Porque ela é grata. Toda pessoa grata. Quem é grato, pastora, ou humilde? Porque ele diz, meu Deus, eu não sou digno. Mas como que eu posso receber tudo isso? Como que eu posso estar onde eu estou? Como ele pôde fazer tudo? Como ele pôde me preferir? Ele é humilde, então ele é grato. Ele sabe o preço, ele sabe de onde veio. Ele conhece, sabe a indignidade dele. Então, por ele ser grato, ele é quebrantado. Ele consegue entender isso e consegue desenvolver a gratidão. E a gratidão leva ao quebrantamento. E o quebrantamento incendeia a chama do amor, aumenta a chama do amor. E é tão bom ser quebrantado, é ou não é? Amém? O quebrantado perdoa, pede perdão. O quebrantado, mesmo estando certo, vai lá e conversa. O quebrantado não tem problema com ele. Quebrantado não tem problema com ele. Você é uma pessoa quebrantada? Você tem os olhos nele? O que te agrada, Senhor? É o que eu vou fazer. É o que te agrada que me interessa. O quebrantado, quando ele canta, ele não canta, ele vive. Quando ele ouve a mensagem, ele armazena, ele vai frutificar. O quebrantado é aquele que sabe o lugar onde ele está, onde ele deve estar aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus rogou para Jesus que estivesse com ele. Em casa de fariseu, assentou à mesa. 37. Lucas 7, 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Versículo de número Simão, 43, respondendo e disse, quem é que ama mais? Vamos ver o 42. Ele fala sobre a dívida, você já conhece o texto. Vamos ver a dívida, né? Vai que alguém não conhece. Jesus diz assim,
Versículo 40. Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele diz, Senhor, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Pois qual deles o amará mais? O que dívida tem a ver com amor? Tem a gratidão aí no meio, por isso que tem a ver com amor. Sua dívida era impagável. E a minha também. Obras, favores, inteligência, habilidade, nada podia pagar. Ele pagou. Aí você olha para ele e você diz assim: Senhor, o que eu posso fazer de melhor, de maior, de mais, para revelar a minha gratidão? O crente que entende a dívida dele, ele é grato, ele é apaixonado. Essa mulher aqui, o ato dela foi de paixão. O quebrantamento leva à paixão. Você sabe o que é paixão? Evidência do amor. Seu amor é tão grande, eu falo de uma paixão cristã. Por exemplo, a paixão de Cristo. O amor de obras, de sacrifício. Quando você é grato, sabe a dívida, você é apaixonado por Ele. Você quer fazer mais, você quer fazer melhor, você quer fazer o único para Ele. É Ele que te importa, é Ele que te interessa. Ele é a razão de toda a sua existência. Se você acorda amanhã, não é por causa de, não é para quem, mas é por causa dele, para Ele e nele. Você quer Ele, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, você o quer com a preeminência, e você quer derramar o que diante dele? A gratidão, o quebrantamento, revelar a sua paixão. Você é apaixonado por Ele. Você é apaixonado por Jesus? É tão fácil identificar isso, sabia? As pessoas ao seu redor sabem. A paixão é algo que ninguém consegue esconder. Você já viu um jovem apaixonado? Ele não consegue esconder. É algo que emana. A paixão por Cristo, ela emana. Pessoas apaixonadas não são pessoas sombrias, não são pessoas melancólicas, não são pessoas cuja tribulação as abate de tal maneira em que elas fazem questão que as pessoas saibam que estão abatidas. Quando você é apaixonado por Cristo, você quer viver intensamente, você quer rapidamente sair de seus abatimentos, de suas crises, sair de suas indignações, de suas más interpretações, para glorificá-lo, para servi-lo, para amá-lo. Você quer voltar ao altar da adoração, você quer continuar derramando unguento, beijando-lhe os pés, chorando e enxugando com os seus cabelos. Quando você é apaixonado, adoração é algo que faz parte da sua vida. Você quer adorá-lo, você quer servi-lo, você quer adorá-lo em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Você quer adorá-lo em silêncio, em secreto. Você é apaixonado por Ele. E a sua paixão não tem como esconder. Se você canta apaixonado. Se você toca apaixonado. E tudo que você faz, você tem paixão pelo que você faz. Por quê? Por causa dele. Porque você é apaixonado por ele. Quando você estuda, você faz com paixão. Quando você trabalha com paixão por ele. Porque é por ele. Você tem gratidão. Senhor, muito obrigado. Eu cheguei até aqui não foi pelos meus méritos. Eu cheguei até aqui por causa da tua vontade, dos teus planos, do teu trabalho, Senhor. É por tua causa. É para a tua glória. É para o teu louvor. E ela derramava aquele unguento de caro, de valor, e ali ela chorava, revelando o seu quebrantamento, revelando a preeminência dele. O seu amor estava em chamas, a sua fogueira era grandiosa. Por quê? Por causa da gratidão, da preeminência, da paixão, do quebrantamento. O diabo trabalha desesperadamente para endurecer seu coração. Por meio do humanismo, por meio da sua atenção voltada para questões e situações. Mas um dia, ele capturou toda a minha e toda a sua atenção. A minha atenção é só dele. Porque eu não gostaria de ter uma outra visão senão a dele.
Tenho a visão dele na cruz, tenho a visão dele no trono de glória, tenho a visão dele sentado na praia, ensinando os seus discípulos, tenho a visão dele na praia, ensinando a multidão. Ah, quanto eu não daria para ter um dia daquele? Quanto você não daria para receber Jesus na sua casa? Pensou se você estivesse naquela época e ele fosse pousar na sua casa como pousava em Betânia? Aí você prepararia para ele os melhores lençóis, o melhor banho. E aí ele chegaria cansado da jornada, com os pés empoeirados, suado. E aí você diria: deita, mestre, vai descansar. E você fecharia a janela e ele dormiria. E você passaria a noite inteira olhando para ele. Você sequer se permitiria empestanejar. E aí você ficaria dizendo: Senhor, tu sonhas? Sonhas com a cruz ou sonhas com a glória que tens diante do Pai? E ao amanhecer você iria despertá-lo. Dizia: levanta, mestre, já é hora, a multidão te espera lá fora. E seria o dia mais especial de toda a sua vida. Mas hoje, ele está dentro de você, em um trono de glória, não mais cansado, mas preparado, abençoado, mas totalmente disposto a fazer obras na sua vida, a mudar seu coração, transformar sua mente, te abençoando, te preparando. O mestre está aí dentro de você. Mas alguns de nós, ele está do lado de fora, batendo a porta, dizendo: deixa-me entrar. Deixa eu te ensinar que o primeiro lugar é meu. Deixa eu te ensinar que a gratidão é uma chama do amor. Deixa eu te ensinar que o quebrantamento é necessário. Deixa eu te ensinar a viver bem. Jesus diz assim, no versículo de número 43, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Quem mais é perdoado, mais ama. Às vezes você diz assim: mas eu não prostituí, eu não roubei, eu não matei, eu não logrei ninguém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da condenação que pesava sobre mim, sobre você, chamado pecado. Ele nos libertou da morte e da condenação. E nós somos gratos a Ele o resto da vida. Terceiro, vamos ver aqui o primeiro: gratidão, ó. Gratidão e quebrantamento. Esse é o segundo. Você tem que ser grato e quebrantado. Na sua fogueira tem estes são o segundo, que faz sobre duas situações: quebrantamento e gratidão. Você é grato todos os dias. Pastora, mas eu estou passando uma fase tão difícil da minha vida. Não fala isso, verdade? Não é verdade mesmo? Fase difícil? Você está vendo uma fase difícil? Pois é. Mas ele está perto? Está junto? Está abraçadinho? Você dorme com ele abraçadinho assim, ó. De madrugada você sente os pés dele assim, ó, chamando, dizendo: vem, vamos falar comigo. O tempo é difícil, vamos lá. Aí você levanta e acorda e vai lá para o seu quartinho de oração, ou ali na beira da sua cama, e você diz: oh Jesus, oh Jesus. E aí você recebe aquele abraço, aquele conforto. A estrada não fica mais difícil, o dia começa a ficar mais bonito, tudo por causa dele. Sempre foi ele. Desde o princípio sempre foi ele. Ele é a razão de tudo. Um amor apaixonado. Um amor que tem preeminência, um amor que tem gratidão e quebrantamento. Um amor que te leva a ter um coração quebrantado, se derrama diante do altar dele. Terceiro ponto, João 21. Arrependimento. Eu tenho explicado para vocês que arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma confissão. João 21, versículo de número 15. Jesus na praia, os discípulos tendo uma outra pesca maravilhosa, com milagre. E Jesus chega para restaurar Pedro. Confissão. Você tem uma vida de confissão? Você é uma testemunha dele? Viva. Você é uma pessoa que causa escândalo? As pessoas olham para você e dizem assim: esse aqui é forte, porque o Deus dele é forte. Esse aqui é santo, porque o Deus dele é santo. Pastora, mas não tem mais ninguém santo, então não tem ninguém que vai para o céu. Nessa geração não, o céu já está cheio, né, irmãos?
As pessoas olham para você e dizem assim, ó, esse é fiel, o Deus dele é fiel. Esse é santo, o Deus dele é santo. Esse é forte, o Deus dele é forte. É isso ser testemunha. Vem, pega o microfone aqui, irmãos, eu vou contar um testemunho, porque isso aí não é testemunho não, meu irmão. Testemunho é de vida. Testemunhar o que Cristo realiza dentro de você. Você tem que ser forte porque o teu Deus é forte. Você tem que ser fiel porque o teu Deus é fiel. Você tem que se levantar, se posicionar, porque o seu Deus está de pé. Você tem que ser santo porque Ele é santo. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa compreender. Isso é confissão. Isso é o terceiro graveto da fogueira. Ter uma vida de arrependimento. Não viver no pecado. Não viver na velha criatura. Não viver nos velhos hábitos. Não aceitar as obras infrutuosas da carne. Fazer morrer todo dia a carne. Todo dia. Pastora, mas hoje em dia é muito difícil. Antigamente era mais. Acha que não? Dá tempo para explicar. Mas lá eles achavam que eram também. Você acha que é também. Os mandamentos são pesados. Não são. A carne acha o mandamento pesado. Mas o Espírito não. Quando você vive no Espírito, obedecer a Deus é uma alegria. Obedecer a Deus é um prazer. É prazeroso obedecer o Senhor. É prazeroso fazer a vontade dEle. Por quê? Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi designado. Você foi formado. Você foi recriado para ser obediente, para amá-lo. Para viver uma vida de arrependimentos. Uma vida de confissão. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é essência. Você é arrependido por ter vivido, por ter participado. Então você não mais contempla o pecado. Você não mais gosta do pecado. Não tem mais prazer no pecado. Não existe mais inclinações. Você não aceita que a sua carne inclina para o pecado. A sua carne tem que estar crucificada em Cristo. Então você confessa que Jesus morreu não apenas para perdoar os seus pecados, mas para te livrar do domínio deles. Você tem que ser santo, porque o teu Deus é santo. Fiel, porque o teu Deus é fiel. Honrado, porque do teu Deus vem a honra, e para Ele é a honra. Determinado, decente, sóbrio. Sermos testemunhas, as pessoas olharem para você dizendo: eu vou imitar a sua fé, eu vou imitar a sua vida, eu vou imitar as suas obras. Você é uma pessoa imitável ou desprezível? Você é imitável? As pessoas olham para você e dizem assim: olha, eu quero ter a fé que você tem, eu quero ter a força que você tem, eu quero ter a alegria que você tem, eu quero ter a santidade que você tem, eu quero ter a fidelidade que você tem, eu quero ter a postura que você tem, eu quero ter a destreza, a determinação, eu quero ter a garra, eu quero ter a valentia, eu quero ter a graça que você tem. Ou será que somos desprezíveis aos olhos das pessoas? Ou será que quando as pessoas olham para nós dizendo: olha aí um crente que não sabe dar valor ao que tem ganho, olha aí um crente que envergonha o reino, olha aí um crente que não tem nada de Cristo? Hein? Você tem mais dias aí pela frente que Ele tem te dado de presente. Esses dias serão para que você possa honrá-lo e ser alguém imitável ou indesejável. Alguém que olhe para você e sinta dó. Pessoas olhem para você e sinta dó. E diga: que pena que essa pessoa ainda vive no passado. Que pena que essa pessoa ainda não consegue fazer prova dele. Que pena que essa pessoa não consegue entender o que foi feito por ela. Que pena que essa pessoa não valoriza aquilo que Deus está fazendo por ela. Eu tenho a vida para isso. Você recebeu a vida para isso. Se eu poderia morrer hoje? Tranquilamente. Se você pode, responda por você. Quem é que pode morrer a qualquer momento? Aquele que tem valorizado tudo que Deus tem lhe dado, que tem usufruído, que tem correspondido aos favores do Senhor. Esse pode morrer com a consciência limpa e tranquila. Esse pode dizer a qualquer momento: Senhor, a hora que tu disseres, eu guardo a fé. Não tem problema nenhum.
Por quê? Porque você é imitável. Pergunte para o seu irmão, você é imitável ou desprezível? Eu posso imitar você? Eu posso olhar para você e dizer, eu quero ser como? No que você é imitável? Na força, na santidade, no moral, nas palavras? No que você é imitável? Hã? No que? Você é uma pessoa realmente salva? Toda pessoa salva é arrependida. E todo arrependido é confesso. Eu confesso com a minha vida, minhas atitudes e minhas obras, que eu fui salvo por Ele. Eu sou salvo por Ele. E minha vida expressa essa salvação. E eu me rendo a Ele. E eu o sirvo. Eu sou salvo. Vou morar no céu com Ele para sempre. Para sempre. Isso dá uma alegria, fala a verdade. É que gostoso quando chegar o dia, né? Hã? Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. O céu se rasgar e Ele dizer o meu nome e dizer o seu nome. Chegou o fim. Ele voltou. Não vai dar mais tempo de nada. Mas enquanto você tem alguns segundos aí pela frente, seja alguém confesso, alguém de arrependimento, alguém de vida, de expressão. Pedro, quando Jesus diz, tu vais me negar, ele se manifesta de um rompante emocional, mas agora Jesus pergunta para ele, tu me amas, Pedro? Como Pedro amava Jesus. Mais do que todos os discípulos, você sabia disso? E Jesus sabia também. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Pedro fica meio sem jeito. Senhor, será que ele duvida do meu amor? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Será que ele sabe que você o ama? Quando você perdeu, você provou que o amava? Quando você sofreu, você provou que o amava? Se você está sofrendo, você prova que o ama? Ele tem a preeminência? Aí o diabo mostra para você, mas está ruim aqui. Mas eu o amo, é isso que importa. Está difícil ali. Mas eu o amo, é isso que importa. Mas aqui está faltando, mas ele não faltou. É isso que importa, não é? É ele ou não é? Ele é real para você? Ou ele é uma abdução, uma utopia? Porque tem gente que tem Cristo como uma utopia. Ele é real. Ele preencheu todos os espaços vazios. O que falta agora? Nada. Falta alguma coisa? Nada. Está faltando alguma coisa para você? Nada. Está faltando alguma coisa para mim? Nada. São questõezinhas que ele resolve hoje, amanhã ou quando ele quiser. Mas não falta nada. Não falta alegria, não falta festa, não falta paz, não falta consolo, não falta cura, não falta milagre, não falta socorro, não falta paz, não falta compreensão, não falta carinho, não falta cuidado, não falta alento, não falta nada. Ele está, não falta nada. Você tem esse tição ou graveto chamado arrependimento, que gera confissão. Esses 3 gravetos fazem a fogueira do amor. Primeiro, preeminência. Ele, dele, por ele, para ele. Segundo, gratidão e quebrantamento. Terceiro, arrependimento. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Jesus, meu amor, não está se esfriando. Por quê? Porque o primeiro lugar é do Senhor. Não é o que eu quero, o que eu gosto. Não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero. É tudo do teu jeito. E aí, irmão, como é que está aquela situação? Você já está resolvendo? Mas eu não resolvo nada. Eu só obedeço. Se resolver para você é o ID, estou esperando dele. Ou, então, já veio o ID, eu estou trabalhando.
É tudo Ele, a direção é dele, tudo para Ele. Porque na verdade, se tudo é dele, para que eu vou arrancar os cabelos? Hã? Porventura já te faltou alguma coisa? Não. Nunca faltou. Uma fogueira chamada amor, que tem 3 gravetos: preeminência, gratidão e quebrantamento, e confissão por arrependimento. Uma vida de arrependimento, de confissão, de entrega, de testemunho. Sou imitável. Como Paulo diz, imitai a minha fé, siga o meu exemplo. É assim que nós temos que ser. Chega de crente que fala igual papagaio, mas fala e não cumpre. Você tem que falar e tem que cumprir. Hã? Falar qualquer um fala. Agora a questão é nós sermos testemunhas vivas da santidade, do temor, da graça. É isso que nós temos que entender. Sermos imitáveis, honrados, honestos, decentes. É isso que nós temos que ser. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você faça uma oração pela sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos e olhe para dentro de você. E analise como está o seu amor por Jesus. Você é alguém apaixonado? Ele é a sua paixão, a sua vida, sua alegria, sua festa. Pastor, a vida é um deserto. Ah, mas que maravilha, festa em meio ao deserto. Jesus é a minha festa. Um dia sua vida terá apenas episódios desérticos, porque o Senhor transformará ela em um oásis, onde as águas nunca faltarão. Jesus é a razão de nós existirmos. Eu quero que você fale com o Senhor agora sobre dar a Ele a preeminência, sobre compreender e entender que Ele tem o primeiro lugar em tudo. Isso não pode ser uma utopia, isso tem que ser verdadeiro. Uma obra do Espírito em você. Não importa o que você sente, mas o que Ele quer. Não importa o que você deseja, mas o que Ele planejou. Não importa o que você gosta, mas aquilo que Ele acha e vê correto. Entende? É Ele. Aos pés dEle. Prostrado diante dEle. Com gratidão. Com quebrantamento. Você é alguém grato? Grato por tudo. Devedor, entregue, totalmente entregue a Ele. Com o maior alvo, com o maior objetivo, com a maior graça. Qual é o maior motivo da sua gratidão? Ele. Você é grato por muitas coisas na sua vida. Por viver, existir, por ter uma igreja, um aprisco, por ter amigos, por ter família, por ter saúde. Mas a maior gratidão sua é por Ele ter quisto morar dentro de você. Por Ele dia após dia, com afinco e determinação, trabalhar e formar em você um novo ser. Como agradecer-te por querer ter, por querer vir, por querer morar em mim. Como te agradecer por ter me escolhido. Somos devedores todos os dias. Todos os dias. E quando a vida não está boa, tudo continua bem. Porque Ele está no centro. Porque Ele é Deus.
E o amor cresce cada dia mais, tendo Ele a preeminência, tendo Ele a nossa gratidão e quebrantamento e confissão das nossas vidas. Realmente você fica feliz quando as pessoas olham para você e você se comporta como os ímpios. Quando você sente inveja, você simplesmente inveja. Quando você fica triste, você abate. Quando você está mal, você transparece. Você fica contente com isso? Será que não está na hora de você dar testemunho, de você ser arrependido e confessar que Ele é o que importa, que não é o que você sente, que não é o que você pensa, que não é o que você vive? A fogueira começa na preeminência, depois é a gratidão e o quebrantamento, e depois o arrependimento e a confissão. Assim Ele quer ser amado. Ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar em amor, aquele que continuar amando. Peça ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Jesus, temos que ser apaixonados por Ti. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Diga assim comigo: meu Deus, do Senhor é a preeminência. Eu vou ser grato e quebrantado. Ah, Deus. E eu preciso do arrependimento como a minha profissão de fé. Em nome de Jesus. Amém.